A gente conversa agora com Bruna Aleman, Head de Internacional da Nomos, a quem eu agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente. Seja bem-vinda e bom dia, Bruna. Bom dia, imagina, é uma honra estar aqui com vocês para falar sobre dados tão importantes. O prazer é nosso. Bruna, eu queria começar falando do varejo, porque a gente tem uma criação de emprego nos Estados Unidos, a gente acompanhou no payroll, né, uma criação de 22 mil novas vagas, a expectativa do mercado envolvia a expectativa de criação de mais de 75 mil vagas de emprego. Vendas no varejo subiram 0,6% no mês de agosto em comparação com julho. Esse resultado que supera a expectativa de analistas, né, que previu uma alta de 0,2%. O que aconteceu? Bom, vamos lá. Primeiro que teve uma crise, né, vamos se dizer, no o IBGE dos Estados Unidos teve relativamente uma crise, no sentido que dados estão sendo revistos, ou seja, alguns dados da economia americana, que era um dos principais pontos que o Fed estava levando em consideração para o corte ou não corte de juros, eles estão sendo revisados, alguns dados já foram reapresentados e parece que, principalmente, se a gente fala em questão de desemprego, era um número muito maior do que o se esperava, e também as dadas da expectativa de emprego, logicamente, acaba interferindo. Então, colocando esse dado de lado e o Fed olhando isso de uma forma relativamente diferente, alguns dados ainda também, nos últimos 3 meses, eles ainda estavam sendo maquiados pela antecipação de determinados produtos e serviços, enfim, de toda a estruturação desde o início do tarifaço do Trump. Então, ou seja, nós tivemos um conjunto de fatores que não conseguiram demonstrar ou mostrar claramente para onde a economia americana estava indo, de acordo com o que o Fed estava buscando para efetivamente pontuar que seria importante esse corte de juros. Então, agora, sem o que estava maquiado e esses dados sendo revisados, começaram a trazer um pouco mais de força para o Fed, pontuando ali, poxa, realmente nós temos aqui uma estagnação da economia americana, o dado dos empregos eles são importantes, a economia não estava como a gente estava prevendo, porque os dados eles estavam sendo interferidos, mistos muitas vezes, sendo interferidos por outras questões, antecipações, dinheiro no banco. Os Estados Unidos, principalmente, tem um dado muito interessante que poucas pessoas olham, mas se a gente falar em questão de poupança, porque o americano ele investe muito, mas ele pouco guarda ali com liquidez para ele, com liquidez que a gente fala relativamente segura. E quando ele começa a enxergar, principalmente que não tem esse movimento de CLT, né, essa obrigação de emprego, ele começa a aumentar o valor que ele coloca na poupança na liquidez imediata. Então, este também é um dado interessante que começa a movimentar isso. Eles foram trazendo aos poucos, mas no último mês, e ele é muito momentâneo, ele é muito de curto prazo. Ali você começa a olhar para a economia americana, um dos dados também que você pode olhar para a economia americana e ver que ela não está indo continua crescente, né? Eles estavam buscando, ela falando muito que ela estava resiliente. Eu mesma pontuei que parecia que ela estava muito resiliente, mas não, ela estava maquiada por determinadas situações. O primeiro dado que acaba afetando é o emprego, principalmente pelo modelo que os Estados Unidos leva, que não é esse modelo de longo prazo como se fosse o CLT, né? Você tem muitos empregos pontuais, e aí você aumenta a taxa de poupança, e aí sim a economia americana consegue trazer os dados efetivos, principalmente não só do reflexo tarifário, mas tudo o que está acontecendo e essa estável inflação, se assim a gente pode dizer. Bruna, muito interessante esses pontos que você traz, né, acerca desse aumento, desse incremento do nível de poupança por parte do cidadão norte-americano, mas em paralelo a gente tem aqui também a publicação dos dados referentes à produção industrial nos Estados Unidos, subindo 0,1% em agosto em comparação com o mês de julho, e contrariando inclusive as previsões do mercado que envolviam uma queda de 0,1%. Eu sei que é um dado bastante tímido, é evidente, né? Mas eu queria entender se esse dado no campo positivo e não no campo negativo, ele indica que, pelo menos de alguma forma, a política de Donald Trump de tentar reindustrializar os Estados Unidos, a gente pode dizer que ele tem sido bem sucedido nessa incursão, nessa modificação, pelo menos uma tentativa de modificação das estruturas da economia norte-americana, ou ainda é muito cedo para falar isso?
Bom, primeiro que esse 0,1, como você bem trouxe, é um crescimento muito marginal e pouco expressa efetivamente se foi essa expansão ou não. Tem alguns outros dados interessantes, mas assim, o que pode mostrar para a gente como o impacto não foi relativamente negativo, não teve um impulsionamento muito negativo, a retração da indústria americana, pode-se dizer que sim, pode estar indo no caminho, logicamente deve-se esperar mais meses, mas pode estar indo para um caminho onde a própria indústria já existente, não a questão de reindustrialização, porque isso leva tempo, mas a indústria já existente, que provavelmente estava com capacidade ociosa em determinados setores, possa ter conseguido absorver isso, impactada pelo tarifaço. Então, tem um determinado ponto voltado para isso. Não é só a questão da industrialização. Talvez o que estava ocioso, que já vinha sido mostrado, e foi um dos principais pontos para o Trump colocar o tarifaço, sim, isso daí pode ter internalizado devido às forças maiores políticas, econômicas que estão acontecendo, e sim, elas começaram a se desenvolver, mas não no efeito reindustrialização, que é o que o Trump quer, porque esse desenho, esse modelo de economia que ele está fazendo é para longuíssimo prazo. A gente ainda não vai conseguir enxergar em poucos meses o efeito disso, principalmente quando fala em reindustrialização, que envolve o chão de fábrica, o desenvolvimento, enfim, trazer toda uma logística, não só a logística, mas todo também, principalmente os pontos, a questão de inteligência, que sai tudo da Ásia e chegar diretamente nos Estados Unidos. Ainda tem um tempo para a gente conseguir enxergar nessa bandeira aí. E não só a capacidade instalada, né, Bruna, mas queria desenvolver um pouco mais essa conversa acerca principalmente das políticas imigratórias de Donald Trump, porque a gente sabe que essa mão de obra dos imigrantes ela é fundamental para a economia norte-americana, principalmente quando a gente pensa no agronegócio, né, com esses dados que inclusive não são mensurados pelo payroll. Queria entender exatamente como essa política migratória também, né, fora o tarifácio, evidente, mas essa política de deportações em massa promovida por Donald Trump também tem impactado tanto a inflação do país quanto o mercado de trabalho por lá. Bom, com certeza, se daí nós temos que nivelar os empregos em diferentes estágios, né? Qual que foi o principal ponto dos Estados Unidos? E eu trago muito isso. O imigrante ele é muito importante, principalmente para o subemprego dentro dos Estados Unidos. E esse é o que mais afetado dentro dos dados econômicos que eles são trazidos, porque ele não tem nenhum tipo de uma relação de longo prazo. Você trabalha uma semana, na semana seguinte você não precisa trabalhar mais. A própria pessoa ou o próprio empresário pode escolher isso. Não tem um elo ali de longo prazo. Então, esses dados, eles trazem o trabalho de um dia, de uma hora, de poucas horas, de poucas semanas, ele traz efetivamente nesses que são apresentados. Agora, qual que é o principal ponto tanto do tarifaço quanto em relação a esses empregos? A questão de imigração, ela começa a trazer também, não só pelos efeitos de emprego, que isso você consegue modificar, porque os Estados Unidos têm uma população suficiente para suprir essa parte de emprego. O principal ponto são as questões sociais, então a questão de saúde, social, educacional. O quanto isso custa de pessoas estando ali dentro dos Estados Unidos pelo efeito migratório, sem emprego ou com um emprego que consegue somente custear o básico da vida e depender do governo. Essa é uma das questões em relação à política de imigração do Trump. Então é começar a segurar qual que é a responsabilidade do governo em questões sociais, porque ele precisa reduzir o déficit dele, né? Ele precisa reduzir os custos dele. Então, esse é um dos principais pontos que acaba apertando muito, porque principalmente nos Estados Unidos, a gente sabe que a questão imigratória tem um efeito relativamente delicado. Agora, tem um segundo ponto, que é os Estados Unidos, em si, quando ele fala sobre esse efeito de imigração, principalmente de deportação, ele está falando sobre aquelas pessoas que não estão documentadas dentro dos Estados Unidos ou ali, principalmente no subemprego. Porque o que ele quer trazer de volta, por mais que ele traga esse efeito de reindustrialização, de tudo que ele traga, ele quer trazer a inteligência, ou seja, ele quer uma mão de obra do americano relativamente mais qualificada e não trazer o chão de fábrica em si desse subemprego, que é o que quem é afetado acaba sendo principalmente o imigrante que não tem renda. Ele quer qualificar a mão de obra dele e qualificar o imigrante que está lá. Então, essa é a diferença. O imigrante que está de uma determinada forma ilegal, para ele é mais um custo do que um serviço.
Bruna, tem alguns economistas que apontam que haveria elementos para embasar uma redução de meio ponto da taxa básica de juros nos Estados Unidos. Tem outros que dizem que a Jerome Powell poderia promover, né, o FONC como um todo poderia promover um corte de apenas 0,25%, né, aposta de ponto percentual, que é a aposta premente, a aposta mais comum agora do mercado acerca da condução da política monetária nos Estados Unidos. Eu queria entender, dados esses dados que a gente viu agora há pouco, né, essa publicação, por exemplo, do CPI com um incremento dos preços de 0,4%, com essa taxa anualizada acima da meta de inflação nos Estados Unidos, pedidos de seguro-desemprego disparando. Queria entender o que vai fazer o Federal Reserve amanhã e o que a gente pode esperar também do comunicado, do que vai dizer Jerome Powell acerca desse cenário econômico dos Estados Unidos. Vamos lá, então, sendo bem pragmática, eu acho que ele deve manter o 0,25, apesar do 0,5% dar um fôlego para o mercado e também pelas condições políticas. Mas preciso ser coerente com a minha fala que o Banco Central ele precisa ser autônomo, independente, e ele não pode sofrer as pressões políticas do Trump, que para ele seria muito mais interessante 0,5%, visto que o déficit fiscal dos Estados Unidos está relativamente alto e ele pagando juros ao custo que está, principalmente no tesouro de curto prazo, acaba transformando isso numa bola de neve cada vez maior. Então, 0,5% é interessante politicamente pensando, mas o Fed ele vai ser muito frio, acho que ele está um pouco mais incisivo no 0,25%, principalmente em relação aos dados de emprego. Não falo sobre dados de economia, não falo sobre dados de inflação especificamente. Eu sei que vem um pouco, né, aquele crescimento um pouquinho marginal, então vem aquele determinado percentual, ao mesmo tempo que agora uma das reuniões mais importantes a gente vai conseguir também enxergar o dot plot, que são as posições dos outros membros e a perspectiva de longo prazo. Além disso, a gente vai conseguir também, pelo tom, que eu acho que vai ser um tom brando, dar um alívio, principalmente nesses dados revisados, que pouco se falaram, mas esses dados revisados de emprego, eles têm um peso muito grande, porque a ideia não é aumentar muito o desemprego, apesar dele precisar haver para fazer essa redução do corte de juros, a gente não pode enxergar como um lado positivo um desemprego recorrente dentro dos Estados Unidos. Então, os pedidos de auxílio-desemprego crescendo cada vez mais, os postos de emprego, né, crescendo cada vez menos. Então, nós precisamos olhar isso, acho que é isso que o Fed vai olhar. É mais interessante 0,5%? É, mas o 0,25 vai ser um pouco mais brando, plausível e dá um fôlego para o mercado que está nessa expectativa há muito tempo. Conversei aqui com Bruna Alemann, Head de Internacional da Nomos. Agradeço muito, Bruna, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money. Obrigado. Imagina, obrigada a você, até logo. Até mais.